Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso estudo da carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta. Estamos hoje no capítulo 4, estamos indo para a reta final, temos mais o capítulo 5 e 6. Fique até o final, Deus vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. E hoje, no capítulo 4, nós temos o texto dividido em duas partes, né? Dividido por aquele que compilou aqui a Bíblia que eu estou utilizando, é a Shed, e ele separa o texto em duas partes. E no primeiro tópico nós vamos tratar da apostasia dos últimos tempos, versículo 1 em diante, mais ou menos até o 5, até o 5. Vamos lá. Ora, o Espírito afirma expressamente: nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Eu preciso pausar nesse tema aqui. Havia uma direção do Espírito aos profetas, aqueles que tinham discernimento de Espírito, aqui na época da igreja primitiva, de que nos últimos tempos haveria um espírito de apostasia, um ambiente, né, espiritual que direcionaria a apostasia. Apostasia é o abandono da fé, a negação da fé. E o que eles seguiriam? Você não troca, quando você abandona a fé, você não fica sem fé, você coloca outra coisa no lugar, né? E o que se coloca no lugar da fé? Obedecendo a espíritos enganadores. Então, o engano, ele não é uma mentira totalmente. O engano se usa da verdade para propagar ensinamentos distorcidos. Isso aqui parece muito com o que Paulo fala para nós lá em Romanos capítulo 1, que a ira de Deus se manifesta sobre os filhos da impiedade, sobre aqueles que negam a justiça, que abandonam a justiça pela injustiça, né? O sentido aqui tem muito a ver com a palavra iniquidade. Iniquidade é o pensamento torcido, é o torcer a verdade. Então, o abandono da fé tem a ver com uma fé distorcida, tem a ver com a mistura de ensinamentos não cristãos no discurso do Evangelho. Olha que sério isso, né? E ele complementa: e ensinos de demônios. Por quê? Porque os ensinos de demônios, eles querem tirar a centralidade de Cristo. É quando você usa o Evangelho para discutir coisas que são periféricas ao Evangelho, que tem a ver com comer, beber, vestir, falar. Você discute essas coisas, tirando o foco central do Evangelho, que tem a ver com a queda humana, o resgate de Cristo por meio do seu sangue na cruz e a vida nova que ele oferece para nós ao ressuscitar. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a boa notícia do céu, que se baseia principalmente na centralidade de Cristo, a nossa necessidade de olhar para Cristo. O autor de Hebreus, lá no 12, diz como é que a gente caminha no Evangelho, né? Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé precisa estar fundamentada em Cristo. Então, ensinos de demônios tem a ver com tirar a centralidade. Aí ele vai discutir um pouquinho do que contém nesses ensinamentos. Vamos lá? Versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Como que eu começo a suportar um ensinamento enganoso? Como que eu começo a suportar? Como que os meus ouvidos começam a aceitar que essa mensagem entre dentro de mim? Quando eu vou forçando uma situação, quando eu vou tentando me acostumar com aquela realidade a ponto dela se tornar insensível. A nossa consciência nos acusa. Nós temos o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Em outro lugar, a Bíblia nos ensina que nós não devemos entristecer o Espírito. O que é entristecer o Espírito? É justamente isso: não dar ouvidos, endurecer o coração, não se sujeitar ao convencimento do Espírito Santo por meio de uma rebelião desenfreada
baseada em ensinamentos corrompidos, né? Então a gente nega a verdade e se força a crer a ponto deste ensinamento ocupar o lugar de fé dentro de nós, ocupar o lugar de fundamento das nossas escolhas, porque é isso que o Evangelho precisa se tornar em nós, o firme fundamento, né? Ele precisa ser aquilo em que embasamos a nossa vida. O Evangelho é a pessoa do Senhor Jesus, e quando a gente começa a trocar esse fundamento, a gente precisa passar por um processo de cauterização, ou seja, em outro lugar, o apóstolo Paulo vai nos dizer que nos últimos dias os homens abandonarão a sã doutrina e buscarão mestres para si segundo a sua própria concupiscência. Então, eu me munir, me colocar num ambiente em que eu escuto aquilo que tem a ver com o que eu acredito. Eu não mais me exponho ao confronto da palavra. Olha aí mais uma vez o avião. Eu não me exponho mais ao confronto da palavra. Eu saio, eu deslegitimo, eu tiro o lugar de legitimidade das Escrituras para ser o instrumento de confrontação da minha alma, né? Porque a verdade vem, o Evangelho vem para realmente convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo faz isso, né? E o instrumento principal é a palavra do Senhor, né? O Espírito Santo nos edifica à luz do caminho da palavra. Então nós saímos disso e começamos a entrar em ecos de conformidade. Eu gosto dessa expressão. Você entra num ambiente em que ecoa a conformidade, ou seja, onde está um discurso que me agrada ouvir. Então, isso é o que? Ensinamento de demônios, porque me leva para um caminho que parece evangelho, mas eu estou negando o evangelho. Então é totalmente possível pessoas estarem, né, pensando estar seguindo Cristo, pensando estar andando com o Senhor, mas estão seguindo ensinamentos de demônios. Olha que sério, né? Porque o evangelho não é uma religião no sentido somente do cumprir regras e dogmas, né? O Evangelho tem a ver com mudança de mente e de coração à imagem do nosso Senhor e Salvador. Então é muito sério isso. Versículo 3, em que se baseiam esses ensinamentos, né? Depois que a gente passa por essa cauterização, eles se baseiam em coisas que têm aparência de piedade, têm aparência de coisa boa, têm aparência de espiritualidade. Proíbem casamentos, exigem abstinência de alimentos que o próprio Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. 4. Pois tudo que Deus criou é bom, recebido com ações de graças, nada é recusável. 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, o que santifica alguma coisa é o Senhor, é Cristo. Tudo se baseia nele, porque dele, por ele e para ele. Não é o ato, não é o ritual, não é a religiosidade ou o legalismo, né? Porque a gente já falou isso outras vezes. Religiosidade tem a ver com Tiago, lá que a verdadeira religião tem a ver com cuidar do órfão e da viúva. Então, um legalismo, cumprir regras, obrigações que se esvaziam de significado e dão aparência de piedade, mas me deixam longe do Senhor. Lá em Isaías 58, a palavra de Deus nos ensina que o coração do Senhor fala, vocês vêm se achegando a mim, quando o Senhor fala do verdadeiro jejum, né? Vocês vêm a mim, inclinam a cabeça como um junco, colocam panos de saco, mas vocês continuam fazendo as suas empresas, vocês continuam fazendo as coisas do jeito que vocês querem, vocês continuam a ferir com punho iníquo. Ele fala, o jejum que eu escolhi tem a ver com cuidar do órfão, da viúva, receber o estrangeiro, dar roupa para o nu, tem a ver com ter um coração piedoso ligado ao Senhor. Aí ele fala, então romperá a tua luz como a alva, né? E você vai clamar o Senhor e o Senhor dirá a ti, eis-me aqui. Olha que profundo, Isaías 58, dá uma estudada nesse texto depois. Corramos. Então começa a segunda parte do texto, que tem como título exortação à fidelidade e à diligência no ministério. Aqui vem conselhos de Paulo para lidar com este ambiente do ensino da igreja.
de Paulo para Timóteo. Então diz assim, no 6 em diante: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo. Então, quando que eu sou um bom ministro de Cristo? Quando eu me ocupo da centralidade da mensagem do Evangelho, que é Cristo. Trazendo os meus irmãos, lembrando os meus irmãos. Gente, nem sempre tem a ver com ensinar. Gente, nós sabemos de muita coisa, mas nós precisamos ser relembrados. Quero trazer a memória na linguagem lá do versículo de Lamentações. Quero trazer a memória, o que me dá esperança. Versículo 7. Não, continua no 6, né? Alimentando com palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então eu sigo sendo um bom ministro, eu sigo sendo alguém que está alinhado com o Evangelho quando eu me atenho ao ensino da palavra. É por isso que nós estamos gastando tempo com isso, é por isso que a gente tem que sentar e ler o texto. A gente se ocupa com temas, você procura aí no seu YouTube, tema tal, coisas mastigadinhas que não vão alimentar a sua fé. Você precisa crescer em ensino do Evangelho, tendo contato direto com a Bíblia, sendo limpos pela água que é a palavra de Deus. O Senhor Jesus diz isso para nós lá em João 13, quando ele fala: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado, vocês não precisam tomar banho, vocês precisam lavar os pés. Então quando a gente senta para ler a Bíblia, a gente está lavando os pés uns dos outros, lavando os pés do Senhor, mantendo uma fé, fundamentada em Cristo. Outra coisa que me torna um bom ministro de Cristo, 7, rejeitas as fábulas profanas, que de velhas são caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Eu preciso, o meu coração, como que eu mantenho essa ligação com o Senhor? O meu coração precisa estar sendo exercitado, é como o exercício físico. Eu estou tendo a oportunidade de passar por um processo na academia e tem sido bem doloroso, tem me exigido bastante, mas eu tenho entendido quando a Bíblia fala do exercício, tem a ver com rotina, tem a ver com incluir no teu dia a dia. É por isso que quando a gente fala das ferramentas que edificam a nossa fé, a gente chama de disciplinas espirituais. É como uma disciplina de escola, é pouco a pouco, é todo dia. Se você não tem uma rotina de estudo, se você não tem uma rotina de dedicação, se você não se aplica, tem dias que você vai estar mais cansado, tem dia que você vai estar com mais preguiça, tem dia que você está mais entristecido, mas você continua. Nós precisamos, seguir este caminho. Aí no 8 ele fala: pois o exercício físico para pouco se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Ele não está tirando o valor do exercício físico, gente. Não é que o exercício físico não é valioso, mas ele não pode ocupar o lugar central. A minha vida não pode se resumir ao cuidado com o corpo somente. O corpo é parte da minha vida. É óbvio que por isso que eu estou até na academia, eu preciso ter um corpo saudável para poder desfrutar e exercer tudo aquilo que o Senhor cuidou de mim. Porém, a motivação tem a ver com cumprir o propósito do Senhor, exercitar a piedade para que eu tenha um corpo que consiga se sujeitar a Cristo também. Olha que interessante. Nós precisamos honrar a Cristo com tudo que temos. Lembra lá dos 10 mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Isso tem a ver com os 3 aspectos da nossa vida, querido: corpo, alma e espírito. Jesus quer reinar em tudo, Fiel é esta palavra, digna de inteira aceitação. Então, e não há lei contra isso. Você vai em qualquer lugar, não tem quem te diga que esse caminho é um caminho ruim. Não existe. Não tem quem te diga. Um caminho de disciplina, um caminho de descobrir a sua essência a partir da relação com o teu Criador. 10. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens e especialmente dos fiéis. O Senhor é a fonte da nossa fé. Eu repito o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador. Ele é por isso que a gente se esforça. Não tem a ver com uma coisa vazia. E
A nossa fé, nós somos acusados pelos filósofos, principalmente de vertente existencialista, que se baseiam no gosto, que a vida tem sentido. O sentido da vida é a experimentação, é ter prazer. Eles nos acusam de ser um platonismo. O que é um platonismo? A filosofia platônica lá da Grécia Antiga, né? Lá de Platão, ele falava do mundo das ideias e do mundo sensível, e que o mundo sensível é uma cópia do mundo das ideias, e que o mundo só faz sentido quando a gente se vincula a esse mundo das ideias, e a gente quer trazer para o mundo sensível essas ideias. Então, tipo, é uma coisa assim, não é aqui, é lá, não é para agora, é para a eternidade. Na eternidade, querido, nós vamos ser como ele é, ter o que ele tem, de fato, será a completude, será aonde se realizará de forma cabal, porém não começa na eternidade, começa no hoje, no aqui, no agora. Eis que estarei convosco todos os dias. Aquele que nós vamos encontrar na eternidade está disponível para nós hoje. Não se perca, não se perca somente não é para agora, quando a gente não tem essa noção da urgência da vivência do Evangelho, do poder da salvação e da restauração do Evangelho para o hoje. A gente vive, sabe, sempre no porvir. A gente perde a oportunidade de colher os benefícios da fé em Cristo no hoje e no agora. Isso é muito importante. No 11, ordene e ensina estas coisas. Então, como que eu mantenho a minha fé forte, querido? Você tem ensinado alguém? Você tem exercitado aquilo que o Senhor tem compartilhado com você? Isso tem a ver com a sua edificação no corpo de Cristo. Não tem a ver somente com o outro. Sabe, é muito importante. Nós ocupamos um papel, sabe, é um privilégio prioritário na vida das pessoas, poder ser instrumentos portadores da mensagem de salvação em Cristo Jesus. Porém, é uma faca de dois gumes, né? Ao exercer esse ministério, cuidando do meu irmão, eu sou formado à imagem de Cristo. Ao cuidar do meu irmão, meu coração se alinha, começo a ter um coração parecido com o de Jesus. Olha que coisa linda. Versículo 12: ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Os jovens querem conquistar reconhecimento, as pessoas, de modo geral, querem conquistar reconhecimento a partir de direitos, tratando como já adquiridos, né? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Nós só desfrutamos daquilo que a gente constrói. É óbvio que respeito é o básico, todos merecemos o respeito, e respeito no sentido de educação, mas conquistar legitimidade na vida de uma pessoa não é de graça. É necessário caminhar junto, é necessário dedicação, é necessário esforço, e é possível para um jovem inexperiente, é possível para um jovem, mas eu só tenho tantos anos. Não importa. Se você exerce, se você entende o teu chamado em Cristo Jesus, se você entende quem o Senhor te chamou para ser, não tem nada que te impeça, e pelo contrário, você se torna instrumento, sabe, de aproximação de Cristo para os irmãos, ou seja, você se torna instrumento para que os teus irmãos se aproximem de Cristo, e isso te dá o quê? Legitimidade. Isso é muito poderoso, isso tem a ver com uma vida cristã. Até a minha chegada, aplica-te na leitura, na exortação e no ensino. Então Paulo está falando, olha, eu estou querendo ir ver você, mas o que você precisa manter é leitura, exortação e ensino. Eu exortar significa aconselhar, mostrar o melhor caminho, se preocupar com a vida das pessoas. Ensinar é lembrar dos princípios do Senhor. E leitura tem a ver com isso que nós estamos fazendo agora, que é meditar, comentar, estudar as palavras e apreender os princípios da palavra do Senhor. 14, olha que profundo. Não te faças negligente para com o dom que há em ti.
o qual te foi concedido mediante profecia com imposição de mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Paulo está falando da conquista do coração dos irmãos, sabe? Ocupa lugar na vida das pessoas, não de forma artificial, porque você está ocupando o papel de liderança. Não, é o contrário. O papel de liderança vem sobre aqueles que têm exercido o ministério, que têm já demonstrado firmeza para o coração dos seus irmãos. Medita estas coisas e nelas ser diligente. Então é importante ser diligente, né, para que eu possa manifestar aos meus irmãos. E o 16, o último: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti como aos teus ouvintes. O Senhor, sabe, está nos chamando para ser instrumento de salvação para os nossos irmãos. E quando nós vivemos isso, nós estamos, sabe, efetuando, na linguagem de Filipenses 2, né? Efetuando, ou seja, exercendo a salvação que está presente em nós. Então eu oro por você, que você escolha esse caminho, que você se renda ao Senhor, que você saiba quem você é em Cristo. O vídeo ficou um pouquinho mais comprido, mas é um capítulo muito profundo, né? Então que Deus os abençoe em nome de Jesus. Se possível, por favor, se inscreva no canal aí, me ajuda, compartilha para outras pessoas, para que essa mensagem chegue no coração dos nossos irmãos e o máximo de pessoas possível se aproxime do Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.